Pessoal, então nesse vídeo então, a gente vai fazer a compreensão, a gente vai tentar entender como é que funciona o algoritmo empilha-reduz. Lembrando que no contexto do algoritmo empilha-reduz, ele é utilizado para análise ascendente em todos os autômatos diferentes, estratégias diferentes da análise ascendente. Certo? Então, para ilustrar o funcionamento, a gente vai novamente utilizar um exemplo. Aqui é a nossa gramática, com 3 posições gramaticais. E aqui nós temos a nossa entrada, uma entrada válida para essa gramática, ID mais ID. Certo? Então, diferente da análise descendente, nós começávamos a pilha configurada no símbolo inicial da gramática, aqui a nossa pilha vai começar vazia. Certo? E a gente vai fazer 2 ações. A primeira ação é de empilhamento, certo? E a outra ação possível é uma ação de redução. Certo? Elas vão se intercalar durante o processo de análise até chegar numa situação onde a gente aceita. Para a gente aceitar, a gente tem que ter no topo da pilha o símbolo inicial da gramática e a entrada tem que estar vazia. Se essa situação for atingida depois de todo o processo de análise, a gente reconhece a entrada. Se não for atingida, chegou numa situação onde a gente não consegue nem empilhar, nem reduzir, aquela entrada não faz parte daquela gramática. Certo? Então, para começar, então, a gente tem aqui a nossa pilha, a nossa entrada, e aqui a gente vai usar o histórico das decisões. É importante a gente ter o histórico das decisões e da ação que foi tomada para a gente entender o bom funcionamento disso. Então, a gente poderia, eventualmente, fazer uma metodologia alternativa com uma pilha, onde a gente vai crescendo e decrescendo a pilha conforme a análise avança. Então, a gente vai manter o histórico das decisões. Então, a pilha começando vazia e a nossa entrada, a gente toma uma única decisão possível, que é de empilhamento. Certo? Então, a gente empilha. Notem que aqui eu vou estar usando uma codificação. Quando eu tiver escrito E na ação, eu vou estar empilhando. E quando eu escrever R seguido de uma produção gramatical, eu vou estar fazendo uma redução. Certo? Então, a ação de empilhamento faz com que aquele primeiro token que está na entrada venha parar na pilha. Eu empilhei ele. Certo? Nota que isso, eu não fiz embora eu já tenha consumido a entrada, eu não fiz nenhum tipo de redução ainda, não fiz nenhuma análise um pouco mais avançada. E isso é uma característica do LR, e é aí que está o poder dele. O poder dele é que a pilha é o conhecimento que ele agrega. Quanto mais coisa, se ele não sabe o que fazer, quando ele empilha, ele está guardando conhecimento, certo? Então notem que aqui a gente fez o empilhamento, o ID foi parar no topo da pilha, e a próxima atitude a tomar, a próxima ação é fazer uma redução. Então o ID aqui, olhando para a nossa gramática, ele pode ser reduzido para F. Então eu faço uma redução de reduz, de F que leva para ID. Então quer dizer que o meu ID vai se transformar em um F. Então eu faço isso, o ID se transforma em um F, a minha entrada continua exatamente a mesma. Certo? Nesse ponto aqui, esse F aqui, notem que ele vai ter que se transformar, inevitavelmente, no processo de análise, num E mais F. Então, por conta disso, né, tem um pouco de inteligência por trás, a gente vai ver nos algoritmos e estratégias mais para frente, esse F aqui vai ter que ser reduzido novamente para um E. E nós temos aqui a produção F que pode ser reduzido E que leva para F. Certo? Então, eu vou fazer agora então, a redução por E que leva para F. Certo? Ou seja, esse F aqui vai se transformar em um E, a minha entrada continua exatamente a mesma. Notem que agora, isso é uma característica interessante também na análise LR, ele fica trabalhando só com a pilha, a entrada não se modifica. Estou trabalhando só com a pilha, melhorando a informação para eu poder avançar na análise. O próximo passo, agora esse E aqui sendo o nosso símbolo inicial da gramática, é fazer um empilhamento. Então, aqui eu simplesmente empilho, faço o E e o mais, pego esse mais que é o próximo token e empilho ele, e agora eu só tenho o ID na minha entrada. Certo? Então agora não tem muita coisa que fazer, não tenho que reduzir aqui, porque E mais não me parece ser uma coisa que eu possa reduzir. Notem que não faz nenhum corpo das produções tem E mais. Então a única coisa que eu posso fazer é um empilhamento novamente. Fazendo esse empilhamento eu obtenho E mais ID. A minha entrada agora está vazia, não tem absolutamente mais nada, já capturei toda a entrada. Agora eu tenho bastante conhecimento na pilha, é sobre a pilha que eu vou trabalhar. Então, olhando para a pilha agora em particular, notem que eu tenho uma produção E mais F. Então isso me faz levar, então isso os algoritmos de análise ascendente capturam, que esse ID tem que ser reduzido para F. Então é isso que eu faço agora, eu faço uma redução F que leva para ID novamente. Então agora eu vou obter a situação onde eu tenho E mais F com a minha pilha com a minha entrada, novamente vazia, e a única coisa que me resta fazer agora no nosso último passo, é fazer uma redução final. Notem que agora, em vez de eu reduzir, eu estava reduzindo só uma coisa, sempre que eu reduzi uma, aqui foi feita uma redução também, aqui também só uma redução.
Agora eu vou fazer uma redução de 3 coisas, porque todo esse topo da pilha aqui é o corpo inteiro de uma produção. Então aqui eu vou fazer uma redução onde o E vai se transformar em E mais F. Então todo o E mais F se transforma simplesmente em E. E a entrada continua vazia porque já não tinha mais nada. Essa situação é uma situação, uma configuração específica que significa aceitação, onde eu tenho no topo da pilha o meu símbolo inicial da gramática e a minha entrada vazia. Quer dizer que aquela entrada foi toda consumida e eu terminei, eu consegui fazer todo o processo de redução até chegar no meu símbolo inicial da gramática. Então isso configura aceitação em geral, que a gente simplesmente escreve aqui, ação de aceitação. Ok? Então basicamente é esse o funcionamento do algoritmo pilha-reduz.